Sexta-feira, 14 de junho de 2024, estamos no ar com o Piques News. E o combate à crise climática tem sido um desafio para lideranças de todo o mundo. Em Garopaba, litoral sul catarinense, os vereadores criaram uma frente parlamentar para debater o tema que exige cada vez mais atenção. Além disso, as autoridades também discutem ações que possam mitigar os efeitos das mudanças climáticas no município. Você vai ver detalhes ao longo do Piques News desta sexta e vai ver também. Região do Vale do Ivaí ganha novo contorno viário. Trecho em Jandaia do Sul, no Paraná, era conhecido pelo alto número de acidentes. Melhorias também em São José dos Pinhais. Obras do novo terminal metropolitano estão na fase final. Governo imposta Conselho do Plano Rio Grande. Órgão é representado por 160 integrantes dos poderes e da sociedade civil. Epagre realiza feira de porteira aberta em Florianópolis. Evento ocorre no centro de treinamento da empresa, no bairro Itacorubi. Expo Inter 2024 é mantida. Tradicional e importante feira do agronegócio gaúcho vai ocorrer no final de agosto. E você vai ver ainda, Papa Francisco discursa no G7. Pontífice pediu a proibição das armas. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. E para dar início ao Piques News, vamos ao assunto então de Garopaba, que criou ontem a primeira frente parlamentar em atenção às mudanças climáticas. A ação busca promover e apoiar iniciativas voltadas à mitigação e adaptação às alterações do clima no município catarinense. Debater as mudanças climáticas tem sido um tema recorrente no mundo. Em abril, o chefe do clima na ONU alertou que restam apenas 2 anos para realizar medidas que possam evitar alterações climáticas muito piores. Cientistas alertam que reduzir para metade as emissões de gases com efeito estufa prejudiciais ao clima até 2030 é crucial para impedir o aumento das temperaturas superior a 1,5 graus, que provocaria condições meteorológicas e calor mais extremos. Cenário que não traz boas perspectivas, pois no ano passado, as emissões mundiais de CO2 relacionadas com energia aumentaram para um nível recorde. Em contrapartida, diversas legislações têm se tornado mais permissivas e menos restritivas na proteção ambiental. Bom, efetivamente, esse fenômeno de mudança climática é algo inegável, a gente está administrando isso, não é mais algo para o futuro. Mas, infelizmente, a gente está realmente assistindo um grande retrocesso, principalmente no próprio ordenamento jurídico de proteção ambiental. Nós tivemos um grande avanço na década de 80, principalmente com a aprovação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e vários dos instrumentos que ela trouxe, mas, ultimamente, esse processo todo está sob ameaça com uma série de projetos de leis no Congresso Nacional, de normas federais, que propõem mudanças, reduzindo essa proteção. Enquanto os compromissos climáticos não são cumpridos, alguns especialistas já percebem que as mudanças devem partir das próprias localidades. No entanto, segundo a Confederação Nacional de Municípios, apenas 22% dos gestores consideram que os municípios estão preparados para enfrentar as mudanças climáticas. Em Florianópolis, os vereadores criaram uma frente parlamentar para tratar desse assunto de maneira local. Quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente fala sobre um tripé: o de preservação, o de adaptação e o de mitigação. Ou seja, preservação é que não aconteça determinados danos. Adaptação é reconhecer que algumas coisas já estão dadas e a gente tem que se adaptar ao caos. E a mitigação é diminuir o caos, Eu acredito que hoje Florianópolis está num cenário de adaptação e mitigação, justamente por anos e anos de ocupação desordenada do solo, de pensamentos que não levaram em consideração as crises de mudanças climáticas. A menos de 100 quilômetros de distância, em Garopaba, Rodrigo percebeu que essa ideia também deveria ser levada para o município em que mora, principalmente no ano em que se discute o plano diretor. Percebi que ali, antes inclusive desse grande desastre no Rio Grande do Sul, há necessidade de trazer esse debate para o município.
o município pudesse pensar dispositivos legais, pudesse fazer esse debate, trazer dados, construir informações para poder subsidiar essas ações que a gente inclusive debateu aqui hoje, que são muito necessárias, né? Sair do papel e começar a construir isso na prática. Na noite de ontem, na Câmara de Vereadores, especialistas, acadêmicos, ativistas e comunidade participaram de uma reunião que celebrou a criação da primeira frente parlamentar em atenção às mudanças climáticas em Garopaba, que deverá organizar encontros para a elaboração de debates e construção de projetos de lei. A proposta que a gente, como movimento social, como sociedade civil, traz para a Câmara de Vereadores é que adote o mesmo modelo de Florianópolis. Qual é o modelo, né? Que modelo é esse? É um modelo que reúne os parlamentares, mas também a sociedade civil, junto com os especialistas, professores, como a gente teve a presença de 2 professores, um da UDESC e outro da Universidade Federal, que a gente possa trazer o IFSC, trazer o ICMBio, a APA da Baleia Franca, enfim, todos esse rol de especialistas e autoridades da área, mas também a sociedade civil organizada, os ambientalistas, né, os movimentos sociais, que estão preocupados com o impacto das mudanças climáticas aqui em Garopaba. Atualmente, os vereadores que farão parte da frente parlamentar são Edevaldo Gonçalves, Jean Ricardo e Rogério Linhares. As próximas reuniões serão agendadas conforme a necessidade. E neste próximo sábado, uma feira em Florianópolis deve reunir 30 produtores rurais para realizar a venda direta aos consumidores. O evento Porteira Aberta tem como objetivo aproximar o consumidor do agricultor familiar. No local, serão comercializados produtos coloniais e artesanatos, muitos deles geridos por jovens, mulheres, indígenas e quilombolas de 13 municípios da região da Grande Florianópolis. Então convido a você, catarinense, a participar desse evento junto com a gente. O EPAGRE de Porteira Aberta, que vai ser nesse sábado, dia 15 de junho, no Centro de Treinamento, aqui no Itacorubi, entre o Centro de Ciências Agrárias da UFSC e o Jardim Botânico. Importante salientar que vamos ter estacionamento gratuito e acesso por todos os lados. O evento ocorre das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. E no norte do Paraná, a cidade de Simpatia, Jandaia do Sul, recebeu uma comitiva do governo estadual na noite desta quinta-feira para a inauguração do novo contorno viário. A região era conhecida pelo alto número de acidentes. O município de Jandaia do Sul está posicionado entre Londrina e Maringá, 2 das maiores cidades do estado. A obra, iniciada em 2021, irá beneficiar toda a região do Vale do Ivaí. Mais de 45 mil veículos trafegam diariamente pelo local, que agora poderá utilizar o novo contorno rodoviário para retirar o tráfego pesado da parte central da cidade, formando uma nova ligação entre a BR-376 e a BR-369. 2 anos e meio, um pouquinho mais aí de obra, e graças a Deus, graças a esse compromisso, graças também ao trabalho do governo do Paraná, junto à Viapar, junto ao município, estamos colhendo os frutos depois de muitos anos de acidentes, de vítimas fatais, de muitas mortes nesse trecho da 376. Então podemos dizer, mais segurança e mais desenvolvimento para Jandaia do Sul e toda a região. São 5 viadutos e 6 quilômetros de contorno em duplicação, ou seja, uma obra completa para uma região que se desenvolve. Então é um compromisso sendo cumprido e nós estamos recuperando recursos. Mesmo após a finalização do contrato, o governo busca judicialmente a reparação de erros do passado. Os 6 quilômetros de via são duplicados nos 2 sentidos. A BR-376 é uma importante via para ligar o norte paranaense ao Porto de Paranaguá. O investimento foi de cerca de 180 milhões de reais. Os recursos vieram de uma decisão judicial favorável ao Estado, pois a obra era para ser entregue pela Viapar, quando tinha a concessão da BR-376. Esta é mais uma das obras que nós ganhamos na Justiça, pela obrigação de fazer. E nós entregamos e prestamos conta de 179 milhões de reais. Foi uma obra fiscalizada pelo DR do Paraná e entregue não só a Jandaia, como a toda a região. Ela retira 10 mil veículos do perímetro urbano, evitando acidentes. Nós tínhamos um número elevado de acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. É um contorno que não atende apenas a cidade de Jandaia do Sul, mas ele atende todo o corredor que liga o norte e noroeste do estado com a capital, já que aqui passa, em média, 45 mil veículos por dia.
Durante o evento de inauguração da obra, o governador reforçou que o contorno de Jandaia do Sul faz parte de um pacote com diversas intervenções estratégicas que também ocorrem em outras rodovias importantes que cortam o estado. O contorno de Jandaia, ele faz parte de um pacote de investimento em contornos que o estado do Paraná está fazendo. Nós já entregamos o contorno de Piabiru, nós estamos para entregar nos próximos dias o contorno de Castro, já entregamos o contorno de Venceslau Braz, o contorno de Pato Branco, entregamos o contorno de Francisco Beltrão, lançamos hoje o contorno de Palotina, entregamos o contorno da cidade de Cascavel duplicado em concreto, vamos lançar um novo contorno de Curitiba, ligando Fazenda Rio Grande, Araucária até Campo Largo. Então é um volume de obras justamente para a gente diminuir o número de acidentes no perímetro urbano e, acima de tudo, trazer mais eficiência na infraestrutura do Paraná. Também no Paraná, as obras do novo terminal metropolitano de São José dos Pinhais estão em fase final. O projeto, que já alcançou 80% de conclusão, avança para os estágios finais, trazendo expectativas positivas para a mobilidade urbana na região metropolitana de Curitiba. Com uma área de 18 mil metros quadrados, o novo terminal será 4 vezes maior que o atual, proporcionando mais conforto e segurança aos mais de 25 mil usuários diários. A ampliação inclui 26 plataformas de embarque e desembarque, permitindo uma redistribuição das linhas para otimizar o atendimento e preparar o sistema para futuras expansões. A previsão é que na primeira quinzena de agosto seja aberto à população. O governo do Rio Grande do Sul empossou os integrantes do Plano Rio Grande. O órgão é composto por 160 integrantes. O Conselho tem representantes do poder público, da sociedade civil e dos gaúchos atingidos pelas enchentes. O objetivo do Conselho é receber demandas relacionadas ao restabelecimento do Estado e propor soluções. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em 3 eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro. O papel dos conselheiros é propor, avaliar e monitorar as problemáticas recebidas, além de participar das câmaras temáticas que serão criadas para análise e discussão dos assuntos indicados. E já organizar as primeiras provocações, os inputs, as demandas que entidades tenham sobre as ações do governo, de forma a podermos usar o Conselho também como fórum de debates, de alternativas. O governo do Rio Grande do Sul anunciou hoje que a edição da Expo Inter deste ano está mantida. A feira vai ocorrer de 24 de agosto a 1º de setembro. Apesar das enchentes que atingiram o estado entre o fim de abril e o início de maio, comprometendo seriamente a estrutura do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, a data do evento foi mantida. O local ficou alagado por quase 20 dias e, embora os voluntários já tenham iniciado os trabalhos de limpeza, ainda há muito a ser feito para recuperar o parque completamente. A Expo Inter é uma exposição da qual a gente tem muito orgulho. Ela economicamente tem um grande significado na movimentação de negócios, tanto dos grandes negócios que se desenvolvem aqui, quanto dos pequenos expositores que por aqui passam e que apresenta nacionalmente e internacionalmente a capacidade de trabalho do povo gaúcho, a vocação para empreender, especialmente ligada ao agronegócio, mas não apenas, com tudo que deriva daí também, né, do comércio, a indústria, o setor de serviços, que se relaciona com esse mundo, com todo esse setor, especialmente do agro. E é para o gaúcho um enorme valor. O que passam de gaúchos aqui pelo Parque Assis Brasil é muito relevante e nós temos um grande orgulho da Expo Inter. Então, garantir a sua execução, garantir que a feira aconteça, vai ser fundamental num momento de superação do Estado. A gente está superando os desafios aí do curtíssimo prazo, num processo de reconstrução, de limpeza, de reorganização das cidades, e termos a Expo Inter aí no final do mês de agosto com força, com vigor, vai ser, sem dúvida nenhuma, fundamental para injetar ainda mais ânimo
além de toda a movimentação econômica relacionada à Expo Inter. A projeção é que o governo do estado terá que injetar R$6 milhões em recursos para recuperar o parque, sem contabilizar os investimentos necessários para restabelecer os estandes privados. As entidades envolvidas e a Secretaria da Agricultura estão mobilizadas para garantir que a feira ocorra dentro do previsto, superando os desafios impostos pelo recente desastre natural. Foram feitos levantamentos pela equipe aqui da Secretaria de Agricultura e da Subsecretaria do Parque de Exposições, entre reformas de sistemas hidráulicos, elétrico, pavimentos, a infraestrutura comum do parque, pela qual o Estado se responsabiliza, em torno de R$6 milhões, termos de referência e contratações já sendo feitos para que a gente possa ter essa contratação e essas obras sendo executadas ao longo deste próximo mês, né, para que um mês antes da feira possam entrar em operação a montagem da feira propriamente dita. E também a Expo Inter tem aqui, como vocês veem, as unidades das entidades, né, dos diversos setores, empresas que têm os seus espaços aqui, e aí é o papel deles fazerem a arrumação para dentro das suas estruturas, que naturalmente o Estado está à disposição para ajudar, colaborar, mas é o papel aqui de cada um. E está todo mundo na mesma página, como eu sempre falo, todo mundo com o mesmo sentimento, com a mesma disposição, a decisão tomada sobre a Expo Inter acontecer na data correta, não é uma decisão levada apenas pela emoção. A emoção é importante, né? A paixão que todo mundo carrega é fundamental para mover as coisas, mas ela é tomada também de forma racional, né? Olhando o que é necessário, a capacidade de cada um, e foi uma decisão unânime entre todas as entidades copromotoras. E a campanha de vacinação contra a poliomielite terminou nesta sexta-feira sem alcançar a meta recomendada pelo Ministério da Saúde de 95% para a aplicação de doses da vacina oral contra a paralisia infantil em crianças de 1 a 4 anos de idade. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a ADIV, durante as 3 semanas de campanha foram aplicadas aproximadamente 151 mil doses da vacina de gotinha no estado, o que corresponde a uma cobertura de 38,81%, e 14.125 doses da vacina inativada em crianças menores de 1 ano de idade que estavam com o esquema vacinal primário incompleto. Agora, Santa Catarina tem até o final do ano para alcançar a cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde, e tomara que conquiste, né? Porque vacina, sim, vacina é muito importante. Nós vamos agora para o intervalo. Em instantes, você vai ver que o Papa Francisco discursa no G7. Pontífice pediu a proibição das armas. E ainda, FMI aprova 800 milhões à Argentina em troca do aumento da reserva internacional e redução do déficit fiscal. Em instantes, a gente volta. Vocês pediram, ela voltou. Missão Preço Baixo Comprão. O retorno. Com mais ofertas imperdíveis pra você. E horário estendido. Cerveja Petra 350 ml, 2,49. Se beber, não dirija. Contra filé ATC a vácuo a partir de 27,89 o quilo. Filezinho Sassami Triangular, 13,99 o quilo. Ovos vermelhos ou brancos com 30, 14,99. Papel higiênico Mini, Soft ou Prime Comfort, 18 rolos, 19,99. Fralda Mini Baby Giga, 53,99. Corra para o Comprão mais próximo. Melhor preço é no Comprão. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. O Guinz é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, com uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer. Eu trabalho para cuidar da segurança dos catarinenses.
Faço parte da Segurança Pública de Santa Catarina. Uma força que atua em conjunto, unindo inteligência, tecnologia, equipamentos de última geração para proteger e cuidar de toda a população do estado. Saber que eu faço parte dessa força e que meu trabalho é importante para garantir a segurança dos catarinenses me orgulha todos os dias. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Estamos de volta agora às 8h21. E nesta quinta-feira, um pouco antes do início da cúpula do G7 na Itália, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciaram um acordo de segurança bilateral para os próximos 10 anos. O acordo tem como objetivo reforçar a defesa ucraniana contra a Rússia, que invade o país desde fevereiro de 2022. Washington garantiu que a iniciativa era um poderoso sinal de apoio a Kiev, no momento e no futuro. Com um acordo semelhante ao que os americanos têm com Israel, Washington se compromete a treinar o exército ucraniano, fornecer equipamentos de defesa ao país, realizar exercícios e cooperar na indústria de defesa. No entanto, diferentemente do que ocorreria se a Ucrânia fosse membro da OTAN, não há compromisso em enviar as tropas ucranianas para defender o país. Embora o acordo busque comprometer os próximos governos americanos, o futuro não está garantido, no caso de uma vitória do ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro deste ano. E também nesta quinta-feira, primeiro dia da cúpula do G7, os países do grupo concordaram em realizar um empréstimo à Ucrânia de 50 bilhões de dólares. O G7, grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, alcançou um acordo político para emprestar a Kiev 50 bilhões de dólares, cerca de 270 bilhões de reais. O empréstimo vai ser sustentado com os juros dos ativos financeiros russos congelados no exterior desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022. Moscou possui quase 325 bilhões de dólares bloqueados pelas nações do Ocidente. Ainda não se sabe o que aconteceria se os ativos fossem liberados no caso de um acordo hipotético com a Rússia ou quem assumiria o risco em caso de inadimplência. O G7 fez o anúncio no início da cúpula anual do grupo, que está sendo realizada no sul da Itália. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também está em Bari para participar de diversas reuniões com os líderes do bloco. O apoio à Ucrânia devastada pela invasão russa é um dos principais temas da agenda da reunião, juntamente com a guerra em Gaza. Os líderes do G7 anunciaram apoio a uma proposta de trégua em Gaza, promovida pelos Estados Unidos, que prevê a libertação dos reféns capturados pelo grupo terrorista Hamas em Israel no ataque de 7 de outubro. O governo da Itália convidou alguns líderes que não pertencem ao grupo, incluindo os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei. Ainda sobre a cúpula, nesta sexta-feira o Papa Francisco fez um alerta contra o uso militar da inteligência artificial e pediu a proibição das armas autônomas letais. As declarações foram feitas durante a participação histórica do líder religioso na cúpula do G7, que acontece no sul da Itália. O Papa Francisco se tornou o primeiro chefe da Igreja Católica a participar da reunião das 7 democracias mais ricas do mundo, com um encontro que foca na inteligência artificial. Francisco, de 87 anos, chegou ao meio-dia de helicóptero em Borgo Enazza, um resort de luxo na região da Apulia, no sul da Itália, onde acontece a cúpula do G7, que reúne a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. O argentino é um convidado incomum para este tipo de cúpula e apresenta aos líderes mundiais a visão dele sobre a inteligência artificial e a ética dos algoritmos, uma questão que preocupa o Vaticano. Em um drama como quello dei conflitti armati, é urgente repensar. À luz da tragédia que é um conflito armado, é urgente reconsiderar o desenvolvimento e a utilização de dispositivos como as chamadas armas letais autônomas e, em última análise, proibir sua utilização. Isso começa com um compromisso eficaz e concreto de introduzir um controle humano cada vez maior e mais adequado. Nenhuma máquina deveria escolher tirar a vida de um ser humano. Dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano.
O Papa descreveu a IA como um instrumento fascinante e tremendo e alertou para os riscos associados ao uso da nova tecnologia. Francisco tem previstas 10 reuniões bilaterais, incluindo uma com o presidente Lula e os líderes de países como Estados Unidos, Índia, Ucrânia e Turquia. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional aprovou o desembolso imediato de cerca de 800 milhões de dólares para a Argentina e alertou Javier Milei para que melhore a qualidade do ajuste fiscal. A iniciativa faz parte de um programa de crédito pelo qual o país sul-americano recebe mais de 44 bilhões de dólares ao longo de 30 meses, em troca de aumento das reservas internacionais e da redução do déficit fiscal. Com esta 8ª revisão aprovada, a Argentina já recebeu mais de 41 bilhões de dólares. O FMI reconheceu os progressos alcançados pelo governo do presidente Javier Milei, mas observou que é necessário melhorar a qualidade do ajuste fiscal e iniciar medidas no sentido de um melhor quadro de política monetária e cambial. Milei quer levantar o mais rapidamente possível um controle cambial em vigor desde 2019, que limita o acesso a dólares em um país com uma inflação historicamente elevada e onde a moeda norte-americana funciona como um porto seguro para a poupança. Para isso, estima precisar de cerca de 15 bilhões de dólares, fora os acordados no programa de crédito. Mas o FMI considera isso precipitado e rejeita que o país se endivide ainda mais. De qualquer forma, o governo de Milei parece estar em alta. Na quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística publicou a inflação de maio, que moderou para 4,2%, embora em 12 meses ainda seja uma das mais altas do mundo, perto de 280%. Além disso, o Senado aprovou um pacote de reformas na madrugada, em uma sessão marcada por tumultos em frente ao Congresso, que deixaram cerca de 20 pessoas feridas e detidas. Mas a chamada Lei de Bases para a Desregulamentação da Economia deverá retornar à Câmara dos Deputados para a aprovação final. Os fiéis iniciaram nesta sexta-feira a grande peregrinação anual a Meca. O Hajj é um dos 5 pilares do Islã que todos os muçulmanos devem fazer pelo menos uma vez na vida. A grande peregrinação anual dos muçulmanos começou na cidade saudita de Meca e imediações, sob o calor extremo. Depois, os fiéis seguem para Mina, um vale cercado por montanhas rochosas a vários quilômetros de Meca, onde passarão a noite em tendas climatizadas. O sábado deve ser um dia de orações particularmente difícil para os peregrinos no Monte Arafat. Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde saudita, no ano passado, o governo atendeu mais de 10 mil peregrinos com problemas vinculados ao calor. Com a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, muitos peregrinos afirmam que rezam pelos moradores do território palestino, bombardeado e cercado há mais de 8 meses. A monarquia saudita anunciou esta semana que vai assumir os custos da peregrinação de 1.000 parentes de vítimas da guerra em Gaza, o que eleva para 2.000 o número de palestinos beneficiados pela iniciativa. Mas também advertiu que não vai permitir qualquer manifestação política na peregrinação, dedicada estritamente à oração. O Hajj, que consiste em uma série de ritos durante vários dias, é um dos 5 pilares do Islã. Caso tenham os recursos, todos os muçulmanos devem participar da peregrinação pelo menos uma vez na vida. As perdas de cereais provocadas pelas catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul somaram 2,5 milhões de toneladas no estado, conforme dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, nesta quinta-feira. Na estimativa de abril, antes das enchentes, o órgão governamental avaliava a safra total de grãos dos gaúchos em 40,1 milhões de toneladas. A estimativa atual indica 37,6 milhões. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, boa noite, bem-vindo. Quer dizer, então, que agora nós já temos dados. Nada melhor do que dados, números, para a gente fazer uma análise mais aprofundada disso
e também para o governo tomar as decisões, né? Porque até então, como a gente falou aqui na quarta, fizeram um desastroso leilão do arroz, que é um desses grãos que está nessa estimativa que você trouxe agora, e que não deu certo, tinha suspeitas, no mínimo, duvidosas, né? E agora, com dados oficiais, aí sim dá para se tomar uma decisão e a gente vai ver que esse número aí de 1 milhão de toneladas estava se exagerando, estavam superfaturando essa compra. Boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos, venha comigo então. As perdas no arroz, o principal ponto de discussão no país no momento, devido à importância do grão para o Rio Grande do Sul e dos leilões de importação do cereal, somam 387 mil toneladas. As novas estimativas de produção para o estado são de 7,8 milhões, apenas 5% menor do que o previsto em abril deste ano. A safra total nacional de arroz será de 10,4 milhões de toneladas, ainda acima dos 10 milhões do ano passado. A gente tem uma arte aqui para ilustrar um pouquinho melhor, para vocês terem uma noção desses números, né? E isso está em milhões, tá, gente? Então, ali na última coluna à direita, o nono levantamento da Conab indica os 7,8 milhões de toneladas, o que dá o negativo aí de 387 mil, se comparado com o sexto levantamento, esse aqui da setinha, que é o levantamento que a Conab analisa para trazer esses dados para nós. Então, a gente vê que mesmo sem essa questão das chuvas, da enchente, já havia uma queda na produção do Rio Grande do Sul. Inevitavelmente, óbvio que devido à catástrofe climática, às enchentes, o número foi reduzido significantemente, não tanto quanto o governo falou, que precisava de 1 milhão de toneladas para suprir essa demanda, até porque os arrozeiros, né, os produtores de arroz lá do Rio Grande do Sul, já tinham colhido mais de 80% da safra no final do mês de abril. Então, início de maio, quando teve-se o colapso da enchente, eles já estavam com 80% do cereal colhido, armazenado. Então, a perda foi bem menor justamente por isso. E com essa nova estimativa da Conab, a oficial, aí sim, o governo terá de reavaliar a intenção de importar até 1 milhão de toneladas, como eu falei. Os dados do IBGE são até contrários, eles indicam um valor de quebra ainda menor, de 121 mil, não 387, como a Conab fala, tá? Durante esse período aí de enchente. Pelas contas do órgão, que também é federal, né, os dois, a safra nacional de arroz será de 10,5 milhões de toneladas, também acima do ano passado. Então, a gente está com um superávit na produção de arroz. Portanto, senhoras e senhores, como eu falei aqui na quarta-feira, realmente tinha aquele boi na linha nessa licitação aí cabulosa. O pregão insonso do governo era uma manobra duvidosa, sem dados e sem fundamentos. A própria Conab, que realizou esse leilão, traz os dados agora que a gente está analisando aqui e dados que eles mesmos estavam ignorando e, inclusive, fechando os olhos para os produtores gaúchos que diziam que não era necessário importar. Esses mesmos agricultores que estavam com bombas e tratores esvaziando as pistas do aeroporto Salgado Filho, que estavam alagadas. Como eu falei aqui, portanto, esse leilão e suas empresas suspeitas resultou na queda de Neri Geller, da poderosa Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O que a grande imprensa, que é boazinha deste governo de plantão, chamou de deixou o cargo à disposição. Em outrora, eles falavam que foi demitido, dispensado, agora a pessoa deixa o cargo à disposição. Muda todo o discurso, vocês estão vendo. No entanto, o que se apurou é que em dezembro o presidente da Conab, o Edgar Preto, lançou um outro edital para a compra de 12,7 mil toneladas de milho, um contrato aí de 19 milhões de reais. Adivinhem quem levou esse edital? A empresa, vejam bem, ASR Locação de Veículos e Máquinas, uma das 4 suspeitas a vencer o leilão do arroz que o Vinícius trouxe, nosso repórter trouxe na sexta-feira passada. Portanto, dizer que isso é coincidência não cola. Eu sinto nesse caso é um cheiro, sabe de quê?
de arroz queimado. CPI já no Congresso Nacional, certamente é o que a gente vai ter, porque o deputado lá do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que está sempre de olho nessas licitações e furioso com o governo, né, com essa atitude, Edgar Preto, que foi candidato a governador do estado, usando essa catástrofe climática, né, em pró dos interesses de alguns da secretaria, que agora prestavam assessoria, o ex-assessor dele prestava assessoria para essas empresas que davam suporte às empresas que iriam concorrer do edital. Então, é no mínimo um conflito de interesses, para a gente não dizer outra coisa, e aí agora se chama a CPI, porque o que não ocorreu não se tem como julgar, né? Até porque tentaram naquela época da pandemia incriminar o Bolsonaro, daquelas declarações de que não tinha vacina, de que ele não ia comprar vacina, que ele negou porque a própria bula dizia os efeitos colaterais absurdos, né? Naquele primeiro momento. E aí não se provou nada porque o ato não foi consumado. Agora, da mesma forma. Então, o leilão ocorreu, mas não se comprou. Então, ninguém vai ser incriminado. Mas agora se acha evidências desse mesmo servidor público, que foi agora, deixou o cargo à disposição, é bonito esse termo, né? A pessoa não é mais demitida, ela deixa o cargo à disposição. Envolvimento aí na secretaria dele, com a assinatura do Edgar Preto, na compra de milho, tendo uma dessas empresas que se provou, e a AGU agora vai também investigar se elas já participaram de alguma compra, que não tem nenhum histórico e nenhuma condição financeira ou administrativa de trazer uma importação tão importante quanto essa, que é o arroz. A não ser se você sabe a nossa audiência, o arroz e o feijão, o nosso prato brasileiro, juntos, eles criam uma proteína importantíssima, uma das melhores proteínas para o corpo humano. Então aí é praticamente por isso que a gente disse que o arroz e o feijão é sagrado, né? É verdade, inclusive uma refeição completa, Completa, né? Exatamente. Justamente por isso. Tiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Assim a gente encerra juntos hoje, Vamos lá. Excepcionalmente, o Pix News, que chega ao fim. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem Lost, e lembrando que a partir de amanhã você também vai conferir, a partir das 8 horas da noite, uma compilação das principais informações da semana no Pix News especial de sábado. E amanhã justamente com Tiago Pereira no comando aqui na bancada do Pix News. Bom trabalho para você amanhã. Obrigado, boa noite, bom final de semana a todos. Para você, bom fim de semana também, e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá.